Olá pessoal, há algum tempo a gente não lança um vídeo aqui no canal e eu gostaria de fazê-lo em outras condições, mas de quinta para hoje está sendo um final de semana difícil. Na madrugada da quinta para sexta nós perdemos duas pessoas próximas a nós, né? Meu tio Guilherme, aos 64 anos, o irmão do meu pai, ao terceiro mais novo, ele teve um infarto, um histórico na nossa família. E estava bem na quinta, brincando no grupo, interagindo até umas 5h30, 6 horas da tarde. Aí, à meia-noite nós recebemos a notícia. E também nossa irmã Rosália, da Primeira Igreja Batista em Barra do Rocha, uma irmã muito querida, que já estava também acamada. E agora há pouco acabo de receber a notícia que nossa irmã Maria Lopes, outra irmã muito querida da nossa igreja, teve o seu neto teve a vida ceifada, né? E a gente sente muito, né? Nossos sentimentos a todos. Mas vamos refletir sobre Filipenses 1:21, que diz assim: porque para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Quem é que quer lucrar com a morte? Ninguém quer morrer. Mas a partir da desobediência do homem, o pecado vindo ao mundo trouxe a morte. Mas Cristo, ele nos traz garantia de vida eterna. É por isso que Paulo escreve que mesmo que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Lucro por quê? Que aquele que está em Cristo, mesmo diante da morte, ele não teme, porque Cristo garante a vida eterna. E a palavra de Deus fala que adianta um homem ganhar o mundo todo, se tornar milionário, famoso, ter tudo, e perder a sua alma. E eu quero aproveitar diante dessas circunstâncias e desses fatos e que você reflita em cima disso. Para onde você vai após a morte? Tua passagem para a vida eterna já está garantida hoje em Cristo? Porque em Cristo, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele fala: aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E o salmista ainda fala, ainda no Salmo 23, que eu ande pelo vale de sombra de morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está conosco. Então, mesmo diante da perspectiva da morte, não teme, porque Cristo está conosco. E temos essa garantia da vida eterna. Então, que você reflita, se hoje eu morrer, para onde eu irei passar a eternidade? Também tivemos nosso amigo, me esquecendo, nosso amigo Deval, um amigo da família, que também faleceu, soube a notícia hoje pela manhã. Seu Deval, uma pessoa muito querida aqui na cidade, muito ligado ao esporte, e veio a falecer. Que Deus conforte o coração também da família. Então, diante dessas circunstâncias, eu lembro de uma obra de Montaigne, um ensaio, que diz assim: quem ensinar os homens a morrer, vai ensiná-los a viver. Como que refletir sobre a morte vai me tornar uma pessoa melhor? É porque nós não somos nada. Nós somos pó. Eu tive uma experiência há uns 40 dias, quase eu morria. Primeira vez que eu engasguei de uma maneira que o ar ficou obstruído e não passava. Com a lasanha. E eu fiquei uns 40 a 50 segundos sem respirar. E puxava e não conseguia respirar. E estava à mesa com os colegas, só que eu levantei da mesa e na hora ninguém percebeu. Depois, quando Isaías, secretário de saúde, um amigo nosso, colega nosso lá na cidade de Aiquara, que também já fez parte do SAMU, então ele conhece as técnicas, apertou aqui, pressionou aqui próximo, acima do umbigo, né? Pressionou bem aqui e aí eu consegui respirar. Então você pode morrer sufocado com a lasanha, você pode morrer num acidente, você pode morrer porque a casa desabou, você pode morrer numa tragédia, você pode morrer porque alguém veio atentar contra a sua vida, ou por morte natural, coração, o que for. Há várias maneiras de morrer, mas de viver só existe uma, é Cristo. Aqui eu já vivo Cristo e quando eu morro lá eu continuo vivendo Cristo. E isso não, a morte não tem a última palavra em minha vida. E naqueles que estão em Cristo, eu quero que você reflita. Você está em Cristo, quando a gente pergunta, todo mundo fala: não, mas já tenho Jesus. Tem de fato? Você renunciou o pecado, você o confessou como único e suficiente Salvador? Ou você procura subterfúgios, coisas para acrescentar salvação? Quando a gente procura qualquer dito santo, seja lá quem for, qualquer intercessor, qualquer coisa para preencher aquilo que só Cristo pode fazer, constitui-se em renunciar a Cristo. Mas se você já o confessou como Senhor e Salvador da tua vida, Ele te garante a vida eterna. E não é presunção, é a Bíblia que fala que aquele que está em Cristo é uma nova criatura
E Jesus fala que aquele que está nele, em João 11, aquele que crê nele, crê no Pai, passou da morte para a vida, né? Já não morre, porque passou da morte para a vida. Que você reflita sobre isso. E ao refletir sobre a morte, eu estou refletindo sobre a vida, eu me torno uma pessoa melhor. Porque no Salmo 90 diz que a duração da nossa vida, versículo 10, é de 70 anos. Se alguns chegam a 80, o mais forte deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. E ainda nesse mesmo Salmo, versículos antes, ali entre o versículo 3 e 4, ele vai dizer que nós somos como a erva que cresce de madrugada. De madrugada cresce, floresce, à tarde corta-se e seca. Muita gente guardando rancor, ódio, revanchismo, brigando por causa de política, gente sem conseguir liberar perdão, gente que vive cheio de mágoas, de ressentimentos. Peça a Deus para limpar seu coração. Reconcilie, procure as pessoas que você magoou, que foi ofendido, se reconcilie, que você não sabe. Pode ser hoje, pode ser agora, pode ser daqui a 30 anos, 20, não importa. O dia que acontecer, esteja preparado como? Entrega a tua vida a Cristo. Procura aquelas pessoas que você precisa se reconciliar. Aquelas pessoas que você ama, diga que ama. Tio Guilherme partiu, mas a nossa família sempre que podia, ele é porque morava mais distante, em Santa Amaro, sempre a gente se reúne, a gente brinca, a gente confraterniza, faz churrasco, não só no aniversário, não só momentos festivos, mas a gente tem esse hábito, né? E quando ele vem também aqui é uma grande festa. É uma coisa da nossa família. Então por isso que quando alguém morre, a gente sente, fica triste como ser humano, mas a gente não tem ressentimento, sentimento de culpa, quer se jogar dentro do caixão para morrer junto, porque a gente vive bem, a gente vive em Cristo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fortaleça a tua caminhada, que você reflita com esse vídeo, que o Espírito Santo preencha, incomode, na verdade, o teu coração, e você reflita, realmente eu sirvo a Cristo, se eu partir agora, eu tenho meu passaporte garantido, e que a todas as famílias enlutadas, inclusive a nossa, que Deus possa preencher e fazer aquilo que só Ele pode fazer. Mas não há tristeza definitiva. Estamos em luto, mas também a vida continua. Que o Senhor renove a nossa esperança, a nossa fé. Que essa garantia que Cristo preenche o nosso ser, isso é suficiente. Eu não quero morrer, ninguém quer agora, se a gente pudesse ficar mais tempo. Mas, se acontecer, estamos em Cristo. E nele nós confiamos. E nele nós descansamos. E para finalizar, ainda quase partia também, tia Rosa, a irmã mais velha da minha mãe, que teve uma insuficiência respiratória. A sua filha relatou, Naide, que pensou que ela ia partir. Mas ela é uma serva de Deus, se ela partir, está tudo certo também. A gente vai sentir saudade, mas ela garantiu em Cristo a vida eterna. Na verdade, Cristo garantiu e ela disse um sim. Então, com a sua decisão, com a renúncia ao pecado e ao confessar Cristo, ela garantiu estar em Cristo e com Ele. Então, não tem morte que pode nos separar do amor de Deus. Não tem nada que possa nos separar do amor de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus conforte os corações enlutados, que você reflita. Como eu tenho vivido? Eu tenho refletido sobre a morte. Ah, mas eu não gosto nem de pensar. Não, mas ao refletir sobre a morte, eu reflito sobre a vida. Eu reflito sobre a vida que é Cristo. E Ele não só tem a vida eterna, Ele é a vida eterna. Que Deus nos abençoe e que Deus dê uma semana de paz a todos e o Senhor conforte a todos. Fica aqui os nossos sentimentos. Que Deus nos abençoe.